João, capítulo 12, versículo de número 27, vai nos dizer assim a Sagrada Escritura. Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Vamos orar nesse momento, irmãos. Soberano Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor amado, por Tu, ó Deus, ter nos concedido, ó Pai, mais um dia, Senhor, em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, por Tua graça, ó Deus, e a Tua misericórdia, ó Deus, que renovam-se a cada manhã e como demonstração da Tua fidelidade, Senhor, para com cada um de nós. Deus, nós nesse momento queremos Te pedir, Senhor, pelos enfermos, Pai, que Tu os visite, quer no hospital, quer na sua residência, Senhor, para que, ó Deus, o Teu bálsamo, Senhor, seja derramado sobre as suas dores, sobre as suas feridas, ó Pai. Visita a cada um, Senhor, que se encontra enfermo nesse momento. Pai, eu quero Te pedir também, Senhor, por aqueles, Senhor, que estão enlutados, ó Pai, que a Tua graça, Deus, mediante, ó Pai, a ação do Espírito Santo possa consolar a cada um dos que choram a partida dos seus entes queridos. Pai, consola, Senhor, a cada um nesse momento, Pai, e, ó Deus, ajuda o Senhor a passar por esse momento, ó Pai, a fim de que eles possam achar em Ti, Senhor, as forças para continuar vivendo, Senhor. Ó bendito Deus, nós queremos Te pedir, ó Deus, que através, Senhor, dessa reflexão, ó Pai, a Tua palavra fale profundamente ao nosso coração, a respeito, Senhor, do nosso compromisso, ó Pai, como cristãos, de dar testemunho de Cristo aqui e onde quer que Tu nos levares. Tudo isso, Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, queridos, vai tratar de um momento que Jesus está prestes a se dirigir ao Gólgota, ao Monte Calvário, para assim cumprir o ato sacrificial em favor da humanidade caída. Querido, o que é interessante para que nós possamos perceber através desse gesto, dessa atitude de Jesus, que ela não é em nenhum momento uma tragédia na vida de Cristo. A morte de Jesus, ela não representa a falha na sua missão, pelo contrário, ela representa exatamente o cumprimento da a qual a palavra de Deus havia preparado o nosso coração para recebermos através da fé o ato sacrificial de Jesus. O próprio Jesus já havia falado aos seus discípulos a fim de prepará-los, dizendo a eles que na figura do bom pastor, Cristo é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O texto de João, no capítulo de número 10, vai nos dizer exatamente isso quando Jesus vai trazer a nossa reflexão a figura do bom pastor, aquele que voluntariamente se entrega em favor das suas ovelhas. E ali no versículo de número 17 do capítulo 10, Jesus vai dizer aos seus discípulos: o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar de volta. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la de volta. Este mandamento, disse Jesus, eu meu Pai. E isso ilustra para nós, quer dizer para nós, que Jesus tinha
total controle da situação e a sua morte foi um ato de obediência à palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, querido, vai nos dizer no texto de Filipenses, no capítulo 2, e se você estiver com a sua Bíblia aberta, nos acompanhe. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 10. O apóstolo Paulo vai dizer que, devido à obediência de Cristo, Deus o exalta sobremaneira. Diz o texto, pelo que também, versículo 9, perdão, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11 vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E, querido, nós estamos dizendo essas coisas a fim de falar para os irmãos que Jesus é aquele que vai cumprir as promessas de Deus de redenção do povo. Mas, além dessas coisas, eu gostaria de refletir com você sobre as últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz. Porque as palavras que saem da boca de Jesus trazem um significado e uma aplicabilidade que nós faremos bem se atentarmos para aquilo que o Senhor quer nos falar através da sua palavra. E imediatamente eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto de João, a primeira declaração de Jesus na cruz, querido, que eu gostaria que você refletisse comigo, é aquilo que Jesus vai dizer ao seu amado discípulo que estava com a sua mãe ao pé da cruz. João 19, versículo de número 26 e 27, vai nos dizer, ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente e disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Querido, observe que no momento crucial, Jesus já estava pregado no madeiro. Jesus teve a preocupação de dizer aos seus discípulos que era necessário nessa vida que cada um de nós tivéssemos o compromisso e a responsabilidade do cuidado mútuo, cuidarmos uns dos outros. E isso revela para nós algo fundamental e essencial que compõe o ajuntamento santo, a igreja do Senhor. Porque, querido, nós estamos num momento em que, acredito eu, todos nós estamos sentindo saudade da presença dos irmãos, de comungar, de estar juntos. E esse momento está trazendo alguns ensinamentos a fim de que nós possamos valorizar a comunhão dos santos, querido. Isso é algo sobremaneira, querido, que alegra o coração do crente. Afinal, diz-nos o texto do Salmo de número 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é muito bom, querido, nós percebermos que as pessoas se preocupam conosco, que as pessoas estão verdadeiramente cuidando da nossa vida, da nossa necessidade. E louvado seja Deus, querido, porque nós estamos passando por um momento e Deus está nos permitindo refletir acerca dessas coisas. E algo que nós precisamos atentar além disso,
está logo na sequência, querido. Jesus, ali na cruz, no versículo 28, vai nos dizer que ele diz aos seus algozes algo que era necessidade sua no momento e nossa no presente tempo. Disse Jesus, depois sabendo Jesus, versículo 28 do capítulo 19 de João, acompanhe comigo. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Querido, imagine você, o Deus encarnado, o Logos divino, ali pregado no madeiro, manifestando uma necessidade nossa, humana, de bebermos água, mas não uma água que vai fazer com que nós voltemos a ter sede. É maravilhoso, querido, nós percebermos através dessa palavra de Jesus, tenho sede, porque Jesus está irmanado com a nossa necessidade. Querido, o salmista no Salmo 42, algo que é muito maravilhoso refletirmos sobre isso. Ele vai dizer, como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. E essa sede, querido, que nós, seres humanos, temos, é uma sede que só é saciada com Deus. As nossas maiores necessidades não são dos bens materiais, de elementos físicos, como a água, por exemplo. A nossa maior necessidade é a do Deus vivo. Diz um adágio popular que dentro de nós há um vazio do tamanho de Deus, e a menos que ele seja saciado, nós jamais encontraremos repouso. Eu lembro de uma frase, querido, de um dos pais da igreja chamado Santo Agostinho, nesse momento. Santo Agostinho, ele dizia nas suas confissões algo que aplica-se exatamente nesse momento, quando ele vai refletir acerca de Deus, dizendo, Senhor, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma não terá repouso enquanto não repousar em ti. Assim a nossa vida, querido. A nossa vida, a nossa alma não tem repouso, não é saciada com outra coisa que não o próprio Deus. E é algo maravilhoso nós percebermos a profundidade de cada declaração de Jesus ali pregado na cruz. Fala-nos das nossas necessidades mais íntimas e nós precisamos atentar para isso, a fim de que nós possamos apreender valiosos ensinamentos da palavra de Deus. Outra palavra, querido, que eu quero destacar com você nesse momento, o texto de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesus já está nos últimos momentos da sua vida e ele, diante dos seus algozes, ele ainda acha tempo de dizer em oração ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, querido, isso é algo que nos chama muito a atenção. Nós sabemos, querido, que a humanidade, quanto mais o tempo passa, ela vem se degradando a cada dia mais. De tal maneira que nós não conseguimos encontrar alguém que nós possamos dizer ser inocente dos seus atos. Mas observe que Jesus, diante dos seus algozes, aqueles homens já tinham cuspido, já tinham blasfemado, já tinham ultrajado o corpo do Senhor, já tinham feito todas as atrocidades que você conhece bem. E Jesus ainda acha tempo de orar pelos seus algozes. E não apenas por eles, Jesus também ora por nós,
Porque nós ontem estávamos refletindo acerca da oração sacerdotal, onde ali no capítulo 17 de João, no versículo de número 20, Jesus vai interceder por nós, para que Deus nos guarde, a fim de que quando a palavra for pronunciada a nós, essa palavra possa ser guardada em nosso coração. Jesus está orando pelos seus algozes, orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que hão de crer na palavra e nos dando um ensinamento valioso acerca do perdão. Diz o texto também em Mateus, no capítulo 5, o texto das bem-aventuranças, e nos lembra como deve ser o nosso caminhar, como deve ser o nosso agir diante das intempéries da vida, diante daquilo que muitas vezes as pessoas dirigem a nós. Eu sei, não é fácil, nós sabemos bem. Eu tenho refletido sobre uma palavra que as pessoas estão dizendo por aí, e elas falam assim: o perdão é muito lindo, até chegar a hora de você liberar o perdão. Mas, querido, se o perdão não fosse de tal maneira vital para o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo, o próprio Jesus não estaria orando a Deus, pedindo ao Senhor que perdoasse os seus algozes. Mateus capítulo 5, querido, vai dizer, no versículo de número 44, acerca da oração, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos? E essa pergunta retórica de Jesus nos fala sobre a diferença entre aquele que diz ser discípulo de Jesus e aqueles que vivem o curso natural das coisas. Através do Evangelho, querido, nós somos exortados a perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7. E se você é bom de matemática, eu nunca fui, mas eu sei que 70 vezes 7 corresponde a 490 vezes. Mas Jesus não está nem um pouco interessado se você irá perdoar 490 vezes alguém. Jesus está muito mais preocupado com a forma que você perdoa. Porque muitas vezes, querido, nós dizemos que perdoamos, mas na verdade o nosso coração, através das nossas palavras, revela que isso não aconteceu. E nós precisamos liberar o perdão, não para que o outro viva bem, é para que você e eu possamos viver bem, querido. Porque o outro está vivendo a vida, nós é que estamos carregando o fardo e o peso de termos omitido o perdão, termos negligenciado o perdão. E Jesus está nos falando sobre essa necessidade. Ora, tenho certeza que o que Jesus sofreu na cruz é muito maior do que você e eu estamos passando agora, ou iremos passar doravante. Porque, querido, eu não sei o que está para acontecer daqui para frente, mas eu tenho certeza que o que quer que aconteça comigo, seja mal ou seja bom, tenho certeza que Jesus sofreu muito mais do que eu sofri, e se ele está dizendo para que eu faça, eu tenho que fazer. E lhe digo isso, querido, porque o Senhor Jesus nunca nos pediu algo que ele não tenha feito em primeiro lugar. Voltemos ali em João, no capítulo de número 13, para que nós possamos entender através do lava-pés
quando Jesus está lavando os pés imundos dos discípulos. E dentre aqueles pés imundos havia o pé de Judas. Jesus estava lavando inclusive os pés do seu traidor, e ele sabia. E Jesus está falando aos discípulos acerca dessa necessidade de nós sermos humildes, até mesmo para poder lavar os pés imundos de algumas pessoas que haverão de nos trair eventualmente. Diz o texto de João, capítulo 13, versículo de número 15. A partir do versículo 13, para que a gente pegue a ideia como um todo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Querido, eu lembro de algo que nos dizia que nada é mais poderoso e contagiante do que o exemplo. E se você for bom exemplo naquilo que você faz como cristão, o seu testemunho vai falar muito mais alto do que as suas palavras. Porque disse um pregador renomado que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Por isso nós precisamos ter todo o cuidado em dar bom testemunho, em fazer exatamente aquilo que Jesus nos ordenou que fizéssemos, querido. Observe que Jesus, ele não é um hipócrita nem um fariseu que fala para você fazer algo que ele mesmo não tenha feito. Tudo que Jesus pede que façamos é porque ele já fez em nosso lugar. Quando a Bíblia vai dizer, através das próprias palavras do Mestre, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem, Jesus é o maior exemplo de amor à humanidade, querido. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, inclusive aqueles algozes, porque alguns deles, depois daquela cena, acabaram se convertendo ao Senhor. E nós passamos a entender, e a nossa caminhada com Cristo, ela nos constrange por causa do amor do Senhor. Abra comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, melhor dizendo. E observe quão profundos ensinamentos estão sendo passados para você através dessa palavra. Versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem. Não vivam mais para si, mas para aquele que e ressuscitou. Querido, se você deseja, almeja ser um discípulo de Jesus, a sua vida já não pertence mais a você mesmo. Você deve andar como Jesus andou, imitar o Senhor, fazer aquilo que o Senhor ordena que você faça. E isso para que você seja grandemente abençoado, querido. Louvado seja Deus, porque através de cada gesto, de cada atitude, nós podemos glorificar o Senhor em tudo o que fazemos. Porque os homens estão vendo, querido. Os homens estão vendo. E o objetivo é esse. Eles têm que ver as nossas boas obras, a fim de glorificarem o Pai que está nos céus. Está escrito ali, Mateus capítulo 5,
Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eles precisam ver a vossa luz para que eles glorifiquem a Deus. Não glorifiquem a você. Não diga que você é o bam, que você é aquele que faz e acontece. Não, querido. Para que eles glorifiquem a Deus por sua atitude. Imagine que privilégio Deus nos concede de, através da nossa vida, que é falha, que é débil. Meu Deus, como é que Deus nos concede tamanha responsabilidade? O salmista, ele vai refletir acerca dessas coisas, olhando para cima, ele diz: Senhor, olhando para o céu, obra das tuas mãos, eu me pergunto, o que é o homem para que o visites? Ou o filho do homem para que se compadeça dele? Querido, se nós olhássemos a nossa vida miserável como é, nós nem confiaríamos em nós mesmos. Mas observe com grande amor o Senhor nos entregou, nos outorgou entregando o seu Filho no nosso lugar. Observe e acompanhe comigo ainda o que Jesus vai dizer em Mateus, capítulo de número 27, no versículo 46, vai dizer: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Querido, a realidade do pecado é tão cruel, tão abominável aos olhos de Deus, que o Senhor precisou desamparar o seu filho naquele momento para que ele recebesse toda a ira de Deus, a fim de que o Senhor pudesse nos reconciliar. Se teve um momento mais duro para o Deus Pai, foi ter que entregar o Filho para cumprir a sua palavra. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que não existe um testamento novo sem que haja derramamento de sangue. Era necessário que Jesus pagasse o preço do meu pecado e do teu e experimentasse o desamparo de Deus para que a nossa dívida fosse quitada, fosse sanada. Lembro das palavras do profeta Isaías no capítulo 53. É um texto que fala muito ao nosso coração. A profecia que fala do servo sofredor, aquele que oferece o sacrifício substitutivo. E ali vai nos dizer o texto, no capítulo 53 de Isaías, versículo 4, onde o profeta vai dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, querido, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus por isso, porque esse preço nós não poderíamos pagar. Tinha que ser um sacrifício perfeito, tinha que ser alguém imaculado, tinha que ser o santo, tinha que ser um puro, o justo no lugar dos injustos. E louvamos a Deus, querido, porque a nossa vida foi incluída nos propósitos de Deus. O Senhor pagou o preço no nosso lugar. E esse grande amor que Jesus tem por nós nos constrange a não mais vivermos para nós mesmos. Eu, a partir do momento que aceitei Jesus, ou que o Senhor me aceitou, eu já não desejo mais viver para mim mesmo. A minha vida e a minha mente foram moldadas e transformadas para viver a imagem da vontade do Filho de Deus. É assim que nós devemos procurar viver, querido. Tentar imitar Jesus em tudo. Jesus é o nosso parâmetro de humanidade. É o novo Adão. É aquele que veio remir você e eu da nossa condição
pecaminosa. Diz o texto de João no capítulo 1 e versículo 29, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E querido, a Bíblia vai dizer algo ali em 1 João, no capítulo de número 1. Acompanhe comigo esse texto que fala-nos sobre o poder e a extensão da obra de Cristo na cruz. Quando o texto vai nos falar acerca da nossa redenção em Cristo, vai dizer algo que nós precisamos atentar, porque só o sangue de Jesus é que pode fazer isso por você e por mim. Versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, há poder no sangue de Jesus para remir todo e qualquer pecador, desde que ele arrependido se achegue aos pés da cruz. E é por isso que nós estamos fazendo exatamente o papel de embaixadores, o papel de ministros da reconciliação, quando a Bíblia vai dizer ali em 1 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Portanto, rogamo-vos que vocês reconciliem-se com Deus. E esse é o nosso ofício, de anunciar a mensagem, exortando você a que se reconcilie com Deus. Este é um momento de profunda reflexão para todos nós, querido, para que nós possamos apreender as verdades da Sagrada Escritura e, além disso, pormos em prática. Precisamos pôr a nossa fé em ação de tal maneira, se isso não acontecer, a nossa fé, ela é vazia de sentido, ela é esvaziada. Nós precisamos vivê-la, praticá-la, a fim de produzir vida em abundância nas pessoas, querido. Louvamos a Deus, irmãos, porque em cada palavra, em cada atitude, em cada gesto, nós possamos glorificar o nome do Senhor e sermos bom testemunho aonde quer que nós estejamos, porque a oportunidade ela nos é franqueada. Nesse momento em que as pessoas estão se questionando a respeito da aplicabilidade das verdades espirituais, sentimos saudade de estarmos na presença uns dos outros e quão bom é podermos estar refletindo acerca dessas coisas, ainda mesmo, porque afinal de contas, querido, nós temos a oportunidade de refletir no mundo do porvir, porque as duas últimas palavras de Jesus são dirigidas ao Pai, a fim de que cada um de nós pense exatamente no que é nos reservado após essa vida. A primeira delas, Jesus diz ao ladrão na cruz, aquele homem que se depara com o Deus encarnado e oferece a ele o perdão ali, num momento crucial. Aquele homem reconhece a visitação de Deus através da pessoa de Cristo. E ele não perde tempo, não perde oportunidade. E ele diz a Jesus: Mestre, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Lembra de mim. E Jesus vai dizer algo para ele que nos coração, dizendo: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Querido, que consolação há maior do que sabermos
que após essa vida nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, louvado seja Deus, se você reconhecer o tempo da sua visitação. Nós precisamos ter um olhar atento para que nós não percamos a oportunidade. A Bíblia vai dizer, se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Às vezes nós somos os nossos piores algozes. Deus tem nos oferecido o perdão dos nossos pecados, mas nós mesmos não conseguimos os nossos pecados. Lembramos do texto que acabamos de ler em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas é preciso confessar, é preciso reconhecer, porque a Bíblia vai dizer que com a boca nós confessamos para a justiça e com o coração nós cremos para a salvação. Portanto, é necessário que nós expressemos com palavra a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Nós estamos chegando no final, mas antes de nos despedirmos, Jesus confiadamente, Ele entrega o seu Espírito àquele que tem vida, aquele que tem poder sobre vivos e mortos, aquele que é criador e sustentador de todas as coisas. As últimas palavras de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não sei como você está passando esse período pascual, mas lembra? O significado da palavra Páscoa é passagem. O povo israelita estava lembrando quando o anjo da morte passou por sobre a casa onde os umbrais tinham o sangue do cordeiro e poupou todos os filhos de Israel. Como você tem passado esse período da Páscoa? Querido, é tempo de nós pensarmos mais em Deus. É tempo de nós praticarmos os ensinamentos da palavra. É tempo de nós aprendermos com o Senhor a perdoar. É tempo de nós aprendermos com Deus a ter as nossas necessidades tão Senhor. E é tempo, acima de tudo, de você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Se você não fez isso ainda, momento, porque, querido, talvez você esteja confiando a tua vida nas mãos de alguém que não pode prover a salvação para ti, não pode prover o teu mantimento e cumprir com o mínimo necessário para que você subsista, viva. Mas o Deus a quem servimos, Ele é suficiente e Ele é sustentador e criador de todas as coisas. A Bíblia diz, Jesus se despede com essas palavras antes de expirar. Ele diz: Pai, entrego o meu espírito. E diz o texto, e havendo dito isso, ele expirou. Jesus confiou a sua vida nas mãos daquele que poderia prover o socorro. E eu quero desafiar você a fazer o mesmo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Que esse seja um período de Páscoa bem aproveitado por você. Para que na grandeza de Deus, nos seus ensinamentos e na aplicabilidade da sua palavra. Vamos orar nesse momento. Pai querido e santo, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra mais uma vez, Senhor, falada aos nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a viver essa palavra, Senhor, e a dar bom testemunho onde quer que nós estejamos, a confiar, Senhor, na tua provisão. A Deus,
crer, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que pedimos e pensamos. Senhor, se existe algo em nós, Senhor, que seja impossível para que nós executemos, ó Deus, nós queremos colocar diante das Tuas mãos agora, Pai, para que Tu possas, Senhor, prover, ó Deus, por nós, fazer por nós, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, Pai. E porque, Senhor, fazemos isso, porque nós cremos, Senhor, que Tu podes todas as coisas. Pai bendito, abençoa, Senhor, a todos quantos deram ouvido à Tua palavra essa noite, e que, Senhor, a Tua palavra possa abençoar vidas e lares, a fim, Senhor, de que cada alma, cada coração, Senhor, possa ser grato a Ti pelo sacrifício do Senhor Jesus. E, ó Pai, nós queremos nos despedir, Senhor, nesse momento, pedindo a Tua bênção, Senhor, que o Teu imenso amor, Pai, a graça do Teu Filho amado Jesus e a doce consolação, Senhor, do Teu Espírito Santo, sejam, ó Deus, com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.